o que é que está realmente acontecendo à nossa volta? O que é que está realmente acontecendo à nossa volta? Quando digo à nossa volta, irmãos, não estou falando na realidade física. Estou falando na realidade espiritual. A Bíblia nos fala sobre duas realidades. Por vezes é descrita como a terra e o céu e a terra. Por exemplo, o Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, mas Ele não estava falando sobre o céu azul ou o céu das estrelas. O primeiro astronauta que foi para o espaço, na altura enviado pela União Soviética, chegou lá e quando voltou veio todo entusiasmado a dizer: andei lá pelo espaço e não via Deus, portanto Deus não existe. Não tinha compreendido nada sobre a realidade do céu. O céu que a Bíblia fala não é o céu estrelado, é a realidade espiritual, que não está lá distante, mas está aqui perto, só que não é visível com estes olhos. A Bíblia nos fala sobre muitos momentos em que as duas realidades se sobrepõem. O momento mais extraordinário da história em que isto acontece é em Jesus, porque em Jesus o céu veio à terra. Mas há outros momentos em que isto acontece. E a Bíblia nos fala sistematicamente desta realidade estando à nossa volta. Repleta, por exemplo, de seres maravilhosos, enviados por Deus, que a Bíblia chama de mensageiros. E nós conhecemos como anjos. Mas também de outros seres que não são necessariamente tão benéficos, mas que também fazem parte desta realidade espiritual. E nós podemos dizer aos irmãos, graças a Deus, que nós não vemos a realidade espiritual à nossa volta, porque possivelmente seria muito assustadora, mas ela está aí. E o texto que nós vamos ler e estudar hoje, dentro da vida de Eliseu, nos fala sobre esta realidade. Está no segundo livro de Reis, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 8. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. Portanto, é a continuação. Os irmãos que têm estado aqui nas quartas-feiras sabem que estamos a estudar a vida de Eliseu. Estamos a ver episódio por episódio, sem pressa. E aqui encontramos mais um, e diz assim o texto em 2 Reis 6, a partir do verso 8. E o rei da Síria, outra vez, fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, é o profeta Eliseu, que está em Israel, e faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai, vê onde está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não tenhas medo, são mais os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu ao Senhor: abre estes os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos para que vissem, e estes que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás.
Feririas tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Então apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. É um trecho, de fato, muito interessante, sobre aquilo que está à nossa volta. Nós não sabemos exatamente o período, não temos uma descrição exata de quem era o rei de Israel nesta altura, a ordem cronológica dos eventos pode não ser a mais fiel. Há quem diga que este episódio foi anterior à história de Naamã, nós não sabemos. Temos que lembrar que o ministério de Eliseu se estende durante várias décadas e, portanto, nós temos apenas alguns relatos da vida de um homem que ministrou durante mais de 40 anos, talvez cerca de 50 anos. Portanto, são apenas episódios. O fato é que a Síria continua sendo a potência regional da época e, naturalmente, o adversário mais próximo era o reino de Israel e era também um adversário vulnerável. Portanto, era natural que os sírios quisessem dominar Israel, anexar Israel ao seu território. Mas, no relógio de Deus, não chegara ainda a hora. O momento para que Israel deixasse de ter oportunidades chegaria, mas ainda não era o momento. Deus estava tendo mais um pouco de paciência e esperando para que Israel tivesse a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos. Infelizmente não o vai fazer e por isso vai acabar, de fato, por cair, por ser derrotada e por ser destruída, mas não vai ser pelos sírios, vai ser por um outro povo um pouco mais a norte, que era chamada Assíria. Não é a mesma nação, é uma outra nação, é uma outra etnia, uma outra raça, e é algo que vai acontecer cerca de 60 anos mais tarde. O rei da Síria planeja os seus eventos junto com o seu conselho de guerra, como naturalmente faziam os reis naquele tempo. Era uma época em que o mundo era dividido em dois períodos. Não era inverno e verão, era a época das guerras e a época onde não havia guerras. Havia todos os anos um período de campanhas, que começava novamente a meio da primavera e ia até o iniciozinho do outono. Era este o período em que havia campanhas e todos os exércitos de todos os reinos praticamente faziam campanhas todos os verões. Era algo esperado. E depois nos invernos acantonavam-se e construíam fortificações nos terrenos que tinham conquistado. Isto era a forma como se funcionava naquele tempo. Portanto, era natural que os sírios sistematicamente quisessem conquistar Israel. Chamando o seu conselho de guerra, o rei olhava para o mapa, olhava para as possibilidades e dizia, vamos atacar aqui, vamos atacar ali, vamos atacar acolá. E cada vez que ele tomava uma decisão, o profeta Eliseu mandava um recado ao rei de Israel. Atenção, os sírios vão atacar, né, por lá. Logo o rei de Israel preparava-se e estava, alerta sobre esta situação e o ataque dos sírios era frustrado. Eles tomavam uma nova decisão, agora vamos atacar por ali. E Eliseu mandava dizer ao rei de Israel, olha, eles vão atacar por ali. Ou seja, era como se Israel tivesse um espetacular sistema de escutas no palácio do rei da Síria. As escutas estão na moda agora, não é? Então, agora fala-se muito sobre as escutas. Os irmãos veem que não é nenhuma novidade. Já havia naquele tempo. Era um sistema de escutas muito melhor do que o de agora, não é? Porque nem era preciso pôr microfones nem nada. O recado era dado diretamente ao servo do Senhor para saber o que ia acontecer. Irmãos, é muito interessante nós lermos isto, para nós recordarmos, mais uma vez, a soberania de Deus sobre a história. Os homens pensam que fazem a história, mas Deus dirige o mundo. Ele tem propósitos que não se podem alterar. E Deus encaminha as coisas para o seu propósito. Portanto, o homem acha, até porque nós vemos a história assim, não é? Tudo o que está a acontecer aqui à volta nós não conseguimos perceber e não conseguimos ver. Nós vemos um pedacinho do tapete, não é? Da trama do tapete. Estou a pensar aqui naqueles tapetes muito elaborados, não é? Sei lá, arraiolos ou alguma coisa assim do género. E, no entretanto, o padrão é muito mais complicado. E nós olhamos para aquele pedacinho e nós tiramos conclusões muito seguras e muito firmes, porque afinal nós entendemos muito do assunto. E alguém que está a ver um tapete inteiro ri à gargalhada, porque na verdade não tem nada a ver a nossa interpretação. Mas é assim que nós fazemos. Irmãos, o Senhor é soberano e este texto é mais um texto que fala sobre a soberania de Deus. É claro que também fala aqui sobre a sensibilidade às ciladas. Seria bom, porque o Senhor que deu instrução ao povo daquele tempo para que escapasse às ciladas do inimigo, continua dando hoje.
Portanto, vamos estar atentos. Este é um capítulo que fala muito sobre os sentidos. Ouvir e ver. Ele era capaz de ouvir a conversa lá na Câmara do Rei e saber de onde vinham as ciladas, e depois nós vamos ver que a visão também está aqui envolvida. A conclusão do rei da Síria, não sei quantas vezes aconteceu, mas ao fim da terceira ou quarta não era preciso ser nenhum gênio. Não, espera aí. Né? Para o jogo, para a brincadeira, que eu não vou continuar. O que é que se passa aqui? Temos um espião. Né? Quem é de vocês que está a receber aí do rei de Israel? Irmãos, a espionagem não é nenhuma novidade, certo? Não é uma coisa que começou com o James Bond, já havia há muito tempo atrás. Já nesse tempo era assim, já antes era assim, pagava-se a nobres de outras nações para que pudessem fazer, não é? E a história de Portugal, a nossa história de Portugal também é muito rica, de espiões espanhóis que aqui andavam e que levavam as informações, etc, etc. Portanto, o rei fica muito zangado, porque ele calcula que deve haver alguém que está a receber dinheiro do rei de Israel para mandar as informações. Era a conclusão lógica. Pelos vistos, o que acontecia era o contrário. Israel não tinha condições de pagar espiões para estarem na corte da Síria, mas os sírios pagavam informantes que estavam em Israel. Porque há um dos nobres que sabe o que é que está a acontecer e imediatamente responde: não. Mas está, desculpe lá, mas percebeu isto ao contrário. Não são eles que têm espiões aqui, nós é que temos espiões lá. Olha, e os espiões que estão lá informam que, afinal de contas, é o tal do Eliseu. Tínhamos esquecido deste indivíduo. Pois é, o profeta do Senhor. Ele tem essa capacidade. Ele ouve o que tu dizes na tua câmara de dormir. Portanto, no teu quartinho lá, secreto, no teu lugar mais escondido, onde tu tens a tua maior intimidade. O Eliseu sabe de tudo. Pronto. Naturalmente, o rei da Síria não tem dificuldade em acreditar nisto. Repito, nós não sabemos se isto acontece antes ou depois do momento com Naamã ou não, mas o fato é que o poder de Deus na vida de Eliseu era uma coisa que já tinha sido dado testemunho em muitos locais e, portanto, eles sabem que isto é assim, eles não têm dificuldade em identificar Eliseu como um homem de grande capacidade. Logo, a interpretação é óbvia, assim como tinha acontecido com Elias. Quando Elias decretou que não ia chover, e a cabo disso, prendam este homem. E mandou procurá-lo por todo o lado. Porque se prendessem o profeta, não é? Se prendessem o mago, como eles achavam, o feiticeiro, resolvia-se o feitiço. Então vamos apanhar o Eliseu. E eles então resolvem descobrir onde é que Eliseu está. Mais uma vez, o sistema de espionagem da Síria funciona bem. Identificam aonde é que está o Eliseu e descobrem que ele está na cidade de Dotã. Dotã era uma cidade pequenina, sem grande importância. Ela ficava mais ou menos a 20 km a norte de Samaria, no caminho entre Samaria e o Monte Carmelo. Nós sabemos que esta era uma zona onde Eliseu passava com alguma frequência, lembrando os irmãos que a vida de Eliseu era passada normalmente nas 3 escolas de profetas e no Monte Carmelo. Era esta o seu trajeto periódico. Ele ficava ali com os profetas há algum tempo, ensinando, digamos, passando informação e conhecimento àqueles jovens que estudavam para ser profetas, e depois ele ia para o Monte Carmelo para ali poder estar em solidão, em tranquilidade, em meditação junto com o Senhor. No caminho ele passava na sua suíte profética, entre aspas, que tinha sido preparada pela mulher sunamita, lembram-se os irmãos, que era o quartinho que ela tinha preparado para ele, onde ele ficava. Neste caminho estava também a cidadezinha de Dotã. Dotã é uma cidade importante, irmãos, em termos históricos. Se os irmãos depois se lembrarem, vão-se recordar que em Dotã se dá um dos episódios mais marcantes do livro de Gênesis, na história de José. Foi em Dotã que José foi procurar os seus irmãos. E foi em Dotã que os seus irmãos decidiram vendê-lo. Primeiro matá-lo, mas depois não o matam, o vendem como escravo para o Egito. E, portanto, Dotã já estava na história. Curiosamente, em termos arqueológicos, esta cidade está muito bem identificada. Existem 11 estratos principais de construções que estão identificadas, e o extrato que fala sobre o tempo de José e o tempo de Eliseu estão perfeitamente identificados. Esta cidadezinha já existia 3.000 anos antes de Cristo, portanto, era um local privilegiado. Ficava numa pequena elevação
próximo à descida das montanhas, e portanto era um bom local para colocar uma cidade, protegido do tempo mau, mas ao mesmo tempo também protegida dos seus inimigos à volta. O rei da Síria manda com sabedoria não apenas uma tropa de elite, mas um grande exército. Aqui, irmãos, ele mostra mais sabedoria do que o rei de Israel, não é? Lembram-se que o rei de Israel manda prender o profeta, mas manda só 50 homens, lembram-se? E os 50, não é? Enfim, lembram-se da história. Morrem queimados. E depois os outros 50 também. Bem, o rei da Síria não faz por menos. Ele manda logo um exército inteiro. O exército chega de noite. O local onde Dotã estava favorecia esta chegada. Ou seja, uma chegada noturna, de surpresa, porque era fundamental que isto acontecesse para que Eliseu não viesse a escapar. Fica aqui uma pergunta. Porquê é que o Senhor, que tinha instruído a Eliseu várias vezes sobre o avanço das tropas sírias e tinha feito chegar esta informação ao rei de Israel, desta vez, porquê é que o Senhor desta vez não informa o seu profeta de que ele vai ser cercado por tropas sírias dentro da cidade de Dotã? Porquê é que Deus não diz a Eliseu, Eliseu, olha, pira-te daí porque isto é um local que não vai ser uma boa ideia para tu ficares. Vai-te embora, não é? Sai depressa, porque esta cidade vai ser cercada e tu vais ficar aí preso. Porquê? Porquê é que o Senhor não deu esta informação a Eliseu? É uma coisa interessante nós perguntarmos, irmãos. O Senhor não age sempre da mesma maneira. E nem age sempre da maneira que nós achamos mais conveniente. O Senhor age sempre para a sua glória e para o nosso maior bem. O Senhor não age sempre como nós achamos que Ele deve achar. Age sempre para a sua glória e para o nosso maior bem. O que Deus vai fazer nesta circunstância é muito maior em termos de impacto, até podemos dizer de milagre. É muito maior em termos de efeito no relacionamento entre Israel e a Síria do que aquilo que tinha feito antes, que era simplesmente informar para que os israelitas escapassem das armadilhas dos sírios. Agora é muito mais do que isso. O Senhor vai virar a mesa, digamos, em relação às tropas e a este exército sírio que é enviado. Bem, o alarme não é dado. Os sírios chegam e cercam a cidade. E o moço do profeta, que não era Geazi, porque Geazi sempre que aparece tem o seu nome mencionado de forma específica, portanto era um dos rapazes que eventualmente ajudava o profeta a ir buscar água, comida, estas coisas assim do género, acorda bem cedo de manhã para ir tratar das coisas e trazer aquilo que é necessário em casa, e quando sobe na muralha, percebe que a cidade está cercada. Algo fácil de fazer para um grande exército sírio, era algo muito comum naquele tempo, as cidades todas tinham muros, os portões das cidades eram fechados à noite e, portanto, era natural que isto acontecesse, era muito comum que isto acontecesse desta maneira. Só que a cidade de Dotã não estava preparada para um cerco. Nem tinha-se precavido, ou seja, não tinha recolhido alimentos para aguentar um cerco, e o cerco dependia da quantidade de alimentos que conseguia a cidade estocar. Nem tinha tropa suficiente para proteger a cidade das suas muralhas. Dotã não era uma cidade importante, portanto não tinha soldados para protegê-la diante do ataque de algum inimigo. É natural a palavra que este jovem dá. Do ponto de vista humano, aquilo que ele diz é verdadeiro. Senhor, o que faremos? Em outras palavras, não há saída. Estamos perdidos. Não há escapatória. Olha o tamanho do exército sírio que está aqui à volta. Até parece que esta cidade é importante. Portanto, acabou. É o fim da linha para nós. E a resposta de Eliseu é que realmente não faz sentido nenhum do ponto de vista humano. A cidade de Dotã não tem defesas, não tem tropas. Mesmo que tivesse, seria uns poucos soldados diante de um exército sírio acostumado à guerra. Mas a resposta que Eliseu dá é: mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Ou seja, Eliseu responde: não fiques preocupado, pá, isto é uma questão de força numérica, a nossa é muito maior do que a deles. E o miúdo certamente olhava à volta e dizia: aonde? Aonde estão estes soldados imaginários que ele vê e que eu não vejo? Volto à pergunta, irmãos: o que é que está a acontecer à nossa volta?
A oração de Eliseu é a oração da visão, não é? Ele ora duas vezes, uma para ter, outra para não ter, e depois para ter outra vez. Senhor, deixa o rapaz ver só um bocadinho. Pelos vistos, Eliseu tinha recebido do Senhor esta capacidade, que não era para qualquer um, não é para qualquer um, de ter uma percepção do mundo espiritual. Mas aquele jovem não tinha. Então, Eliseu está tranquilo porque ele está vendo o que o jovem não vê. Ele diz, Senhor, deixa-o ver, só um bocadinho, que é para ele perceber que não há motivo para pânico. E quando os olhos dele são abertos, ele fica surpreendido, porque há de facto à sua volta um grande exército, muito maior do que o da Síria. Mas é um exército celestial, é um exército de anjos, são tropas celestiais. A capacidade de ver não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé e com a permissão de Deus. Este é o segredo deste episódio. E estas lições que aqui estão são importantes para nós, irmãos. Primeiro, nem tudo o que está a acontecer é visível aos nossos olhos. Nem tudo o que está a acontecer é visível aos nossos olhos. Há coisas que estão a acontecer que nós não estamos a ter essa percepção. A história de Jó, que os irmãos têm estudado na escola dominical, é um destes episódios. Jó não sabe que há uma disputa celestial e há uma batalha espiritual a acontecer por causa da situação dele. Ele não sabe. Ele não tem consciência. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele ensina exatamente e diz, irmãos, olha, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não temos que perder tempo a brigar com as pessoas. O que se passa realmente, passa-se no mundo espiritual e é aí que nós lutamos. Mas com que armas lutamos no mundo espiritual, irmãos? Não são as armas da carne, não é? São armas espirituais. E evidentemente que o nosso acesso ao mundo espiritual tem a ver com a oração. É pela oração que nós lutamos no mundo espiritual. Por isso que a oração é tão importante, irmãos. É por isso que o inimigo tenta tanto minimizar a oração. Porque ele sabe que a oração é um míssil, não é? É um míssil teleguiado, é uma arma nuclear que nós podemos usar. Mas ele quer nos fazer acreditar que nós temos que lutar contra ele com as nossas fisgas. E ficamos todos felizes, porque temos umas fisgas muito giras e que mandam pedras muito longe. E o diabo ri-se das nossas fisgas, porque nós temos acesso a uma arma atómica que não usamos. Que é a oração, irmãos, é a oração. Porque a oração faz-nos atuar no mundo espiritual, porque é aí que o Senhor nos chama para lutar a luta espiritual. Segunda coisa importante que este texto nos diz, irmãos, é que os anjos estão aí. Nós não os vemos. Vou repetir, graças a Deus. Porque todas as vezes que os anjos aparecem na Bíblia, a reação dos homens é sempre a mesma. Medo. Não é? Por causa da sua santidade, da sua pureza, porque eles vêm da presença do Senhor. E nós estamos contaminados pelo pecado. É sempre a primeira coisa que o anjo tem que dizer é: não tenham medo. Não tenham medo. É a primeira coisa. Então, graças a Deus que a gente não vê os anjos que estão à nossa volta. Mas a Bíblia diz de forma muito clara que eles estão aí, irmãos. A carta aos Hebreus diz no capítulo 1, versículo 14, que eles são ministros, são servos, que Deus coloca à disposição dos salvos. Isso quer dizer o quê? O irmão vai agora começar a orar diretamente aos anjos e falar com eles e dar-lhes ordens, etc. e tal? Não, irmãos. Isso é um costume da tradição, de alguma tradição cristã que não tem base na Bíblia. Os anjos são servos diretos do Senhor, não nossos. São colocados a nosso serviço de acordo com as ordens dele. Nós não temos que nos dirigir a eles, nem falar com eles, nem pedir a eles, nem muito menos ordenar. Mas temos que contar com esta possibilidade e acreditar que eles estão aí e agem. É muito provável que o irmão e a irmã já foram auxiliados por anjos e não souberam. É muito provável. Muito provável. Tenham sido libertos de situações, que tenham sido protegidos de situações por anjos e nunca chegaram a saber. Lembro-me de um missionário que contava a respeito de um episódio destes, que ele foi envolvido numa situação em África, de uma guerra civil, muito comum, como tantas, e teve que fugir com a sua família. E aquele grupo de rebeldes visava especificamente os estrangeiros que estavam naquela região. E o carro deles estragou no caminho, na estrada. E eles, estrada deserta, pararam, não tinham para onde ir, tiveram que passar a noite no carro. E naquela noite houve um grupo de rebeldes que cercou o carro e que preparou-se para atacá-los e que ia simplesmente chacinar aquela família, mas que nunca chegou a fazê-lo.
Aquele missionário acordou, passou a noite perfeitamente bem, acordou no outro dia de manhã e, por incrível que pareça, no outro dia de manhã o carro dele funcionou, sem ajuda de ninguém, e ele conseguiu terminar a sua viagem. E como é que ele soube que um grupo de rebeldes cercou o carro durante a noite? Porque um destes rebeldes converteu-se. E depois um dia encontrou com o missionário e contou-lhe a história. E o missionário perguntou, e porquê é que vocês não atacaram? Ele disse, nós íamos lá atacar com aquela quantidade de soldados que vocês tinham à volta do carro. O tamanho dos fulanos, para cada matacão. Ficamos, foi apavorados de medo, ainda por cima eles brilhavam no escuro. Nós fugimos e foi a 7 pés. Com soldados. A escolta que vocês traziam. Escolta? Nós não trazíamos escolta nenhuma. Era eu, a minha mulher e os meus filhos. Não tinha mais ninguém ali. O Senhor abriu os olhos daqueles homens naquele momento e eles viram os anjos do Senhor que estavam ali e o missionário nem sabia que estava a ser protegido daquela maneira. Irmãos, é isso que a palavra nos ensina. Aqui os anjos estão prontos a proteger o servo do Senhor. O rapaz não viu, mas segundo a oração, ele pôde ter os seus olhos abertos e ele compreendeu o que estava a acontecer. Contar com a ajuda do Senhor, irmãos, pode parecer loucura para algumas pessoas que não têm fé, mas é muito mais garantido do que qualquer outra coisa que nós possamos ver. Não é? Às vezes nós achamos que só aquilo que nós vemos e que seguramos na mão é que é garantido. Nós confiamos num Senhor que tem o mundo nas suas mãos e que tem todo o poder. E esta confiança, irmãos, nos dá muito mais do que aquilo que nós podemos realmente tocar ou ver. Eu acho interessante esta dinâmica a respeito do visual neste episódio. Primeiro ele pede para abrir os olhos. Agora ele vai pedir para fechar os olhos. Ou seja, ele faz a oração da cegueira. Não que os seres ficaram cegos, no sentido de não verem. Ficaram cegos no sentido de não perceber o que estava a acontecer. Porque a seguir, o próprio Eliseu vai ter com eles e eles não conseguem identificá-lo. É interessante, irmãos, que neste episódio a cegueira é identificada com a incapacidade de perceber. Ou seja, cego não é só o que não vê. Cego é aquele que vê e não percebe. Vê e não entende. Vê e não consegue interpretar. Este é um tipo de cegueira terrível. Vamos pedir ao Senhor que nos livre dela. Porque se calhar muitas vezes as coisas estão à frente e nós não vemos. Isto também é cegueira. Como alguém também já disse, que o pior tipo de analfabeto não é aquele que não sabe ler, é aquele que sabe e não lê. Porque funciona exatamente como o analfabeto. Da mesma maneira, se priva da oportunidade de crescer com a leitura. Eliseu, então, sai ao encontro dos seus adversários. Esta cena, irmãos, nem sei como descrevê-la. O que dizer sobre esta cena? É uma cena muito interessante, no mínimo. Estão a ver Eliseu a guiar o exército da Síria como uma professora guia num conjunto de alunos, numa visita de estudo. Olha, venham por aqui, o caminho é aqui, eu vou-vos levar lá. Sigam-me! E vai o Eliseu tranquilamente a conversar com o chefe da tropa síria por ali fora. A viagem ainda demorou um bocado de tempo, não era ali do lado. A Samaria ainda ficava a bastantes quilómetros. E finalmente, quando chegam, de longe, estão a ver a reação, os irmãos, aqui é a imaginação, mas pronto, estão a ver a reação das pessoas, dos soldados de Samaria, que estão nas muralhas, quando começam a ver à distância uma tropa síria chegando. Então, mas os sírios estão a atacar, estão aqui a chegar, então como é que é? E preparam-se todos e juntam, e o alarme soa, e a cidade toda em pânico, mas à medida que eles vão se aproximando, não, mas há qualquer coisa aqui estranha. Um exército que vem para atacar não vem neste passo de passeio. O que é que se passa aqui? Mas olha bem, ouve lá, mas aquele que está ali na frente da tropa quem é? Aquilo é o Eliseu? Não pode ser o Eliseu. É o Eliseu, estou-te a dizer. Não, com o Eliseu vinha com... Não é o Eliseu que veio com os sírios, não, é o Eliseu, homem. Então o Eliseu vem com os sírios agora, mas não estou a perceber nada. E lá chega o Eliseu pacificamente com os sírios e entra pela porta principal de Samaria até chegar àquela praça maior. E ali está o rei de Israel. E ali estão todos os soldados de Samaria com as suas armas apontadas, não é? À espera da ordem do rei para atacar. E aí vem a oração novamente. Senhor, abre os olhos outra vez a eles. E eles abrem os olhos e dizem, epá, isto alguma coisa correu mal. O comandante desta expedição não percebe nada disto. Estamos fritos. Os irmãos percebem o que acontece aqui. Temos apenas um homem. Mas é um profeta do Senhor. Contra um exército inteiro. E ele não precisa matar ninguém, irmãos. Nós às vezes ficamos deslumbrados com as histórias de Sansão. Porque ele pega uma queixada de jumento e mata 1000 filisteus. Irmãos,
aquilo que Eliseu faz aqui é muito mais extraordinário. Não dá um filme de ação e, portanto, Hollywood não vai fazer um filme sobre isto. Mas é muito mais significativo. Ele não precisou matar ninguém, irmãos. Ele os leva até a capital do seu adversário. E quando o rei de Israel fica todo entusiasmado e diz: e agora, pai, posso? Não, não podes. Não podes. Só brincas com aquilo que é teu. Aqui não é teu. Tu não ganhaste nenhuma batalha com eles, tu não os capturaste nem nada, tu não vais matá-los de forma nenhuma. Isso aqui são convidados teus, não são prisioneiros de guerra. Portanto, faça o favor de lhes dar de comer, porque eles têm uma viagem grande para fazer até chegar a casa. E foi, sem dúvida, um episódio diferente, eu não vou dizer caricato porque não é, diferente, em que aquele exército, afinal, é servido, um banquete, comem juntos os israelitas e os sírios, e desta forma há uma paz relativa e prolongada entre estes dois países. A bênção é muito maior do que nós poderíamos prever. Que episódio extraordinário, não é, irmãos? Que momento extraordinário da vida de Eliseu e daquilo que Deus pode fazer quando nos mostra que Ele é soberano sobre as nações. O que é que está a acontecer à sua volta? Vou repetir. Não temos que orar aos anjos. Temos que agradecer ao Senhor porque eles se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram e os guardam. Temos que pedir ao Senhor que dê ordem aos seus anjos que realmente atuem à nossa volta. Temos que lembrar que a luta que nós temos é no mundo espiritual e é de joelho no chão, é a oração que nós fazemos. Temos que lembrar que o Senhor é soberano sobre as nações. Os irmãos acham que é este ou aquele ministro ou secretário de Estado que está a fazer a grande diferença em Portugal neste momento. Irmãos, a diferença em Portugal neste momento fazemos nós de joelhos em oração. Essa é a nossa parte. Portugal não está fora do controle do nosso Deus. As pessoas é que podem achar. O Senhor tem propósitos e os seus propósitos não são iguais aos nossos, mas a sua soberania e a sua sabedoria nos excede de tal maneira que nós não devemos ficar preocupados em entender. Somos chamados a confiar. A confiar.